E aí, galera, bom dia. Massa? Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Beleza? Estão tranquilo? De boa? Sextou, né? Mais uma sexta, né? Bom dia. Bom dia, Murilo. Comendo de novo, Murilo? Tá com a boca cheia, cara. Esfirras, né? Não, Não, eu né? vou começar a comer agora. Ah, pode crer. Não tava Acabei de direito. acordar, tenho que tomar café. Ah, pode crer. Bom dia, Brenda. Professor, Oi. que aula? Aula Química 4. A gente não terminou ainda a Química 4, lembra? A gente estava falando Eu? só de tonoscopia, a gente não fez Ah, tá. ebullioscopia, Não, não fez cálculo nenhum. Mas vamos chegar eu lá. sabia que era Física 4, eu queria saber a Não, aula para eu Química saber. 4. Química 4. É Química 4, desculpa. Hein, galera? Tá bom. Mas vamos... Eu quero mostrar para vocês aqui, assim, qual é... Cadê? Vamos lá. Série oitavo, nono, sétimo, primeira série, segunda série, pré-universitário. Eu quero, assim, eu estava preparando uma atividade, só que olha só, para a gente tentar otimizar também esse processo também, eu preciso que vocês indiquem para mim. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo. Tá indo. Linguagens. Matemática. Módulo extra. Ciência da natureza. Física. Física 2. Assim, deixa eu falar com Química 1. Só assim, eu não dou aula de Química 1 e eu não sei qual dificuldade que vocês têm. Química 1 e Química 2 foram dados esses tópicos aqui, ó. Já que nós estamos falando de funções, não, funções não. Eu vou tirar as funções porque envolve também no livro 3, eu não sei onde que vocês foram, né? Não sei se vocês já terminaram o livro 3, acredito que não. Então, vamos lá. Química 1. Substâncias, misturas e sistemas. Separação de misturas. Número de oxidação e balanceamento. Qual é o tópico que vocês têm mais dificuldade aí? Só para eu preparar a atividade pontual. Separação de mistura. Separação de misturas? Perfeito. Balanceamento de boa. Esse aí também. Então, beleza. Então, a gente vai dividir em dois momentos. Vamos fazer uma só de separação de misturas, uma lista, e uma lista depois só com balanceamento. Então, para segunda-feira agora, a gente faz sobre separação de misturas. Perfeito? Não dá para abordar tudo, então abordar só uma parte. Então, ficou combinado assim. Todo mundo concorda ou não? Fala para mim se concorda ou não. Então, Tudo escreve bem? aí. Concordo. Então, tá beleza. Então, segunda-feira, separação de misturas, aí na outra a gente fala sobre balanceamento. Aí, balanceamento eu vou ter que dividir, né? Um método por tentativas e outro de oxirredução, tá? A gente divide aí. Só para eu me organizar, para que vocês consigam, né? Eu também consiga ser pontual, que não dá para falar por tudo. Eu acho que se falar por tudo, na segunda-feira seria insuficiente. Temos que ter o mesmo número de aulas que nós já tivemos até agora. Então, vamos lá. Vamos falar, então, de propriedades coligativas. Vamos continuar. Não se esqueçam da aula passada. É de suma importância que você lembre da aula passada. De suma, extremamente importante. Porque se você esqueceu a aula passada, nós vamos ter problemas hoje. Porque antes de calcular, eu preciso entender o meu processo. Como assim, galera? Vamos entender aqui. Eu vou só fazer uma síntese para a gente, tá? Então, deixa eu pegar aqui vou desenhar um recipiente qualquer. Suponhamos que eu tenho esse sistema.
e esse meu sistema está fechado, e dentro desse meu sistema eu tenho vamos pensar, várias moléculas aqui, várias. Várias moléculas. Vamos pensar que essas moléculas estão todas juntas, né? Vou colocar aqui várias moléculas. Várias moléculas. Aí, galera, olha só o que acontece. Um pouco dessas moléculas pode se desprender do meu sistema. Vamos entender que nós estamos assim, ó. Deixa eu voltar. Então, aqui eu tenho um líquido, ela no estado líquido, e aqui eu teria ela no estado gasoso. Uma parte dessas moléculas do estado líquido vão romper essas ligações intermoleculares entre elas aqui, ou ligações interatômicas, né? Intra e interatômicas entre elas, essas relações, e elas vão passar para o estado gasoso. Quando elas passam para o estado gasoso, elas têm alto grau de liberdade. E esse grau de liberdade vão fazer com que elas façam o seguinte, vão fazer com que elas colidem, né? Então elas vão colidir. Vou colocar aqui no cantinho aqui. Vou colocar aqui. Então elas vão colidir. Vou colocar mais uma molécula aqui. Só para dizer que elas não vão para só para dizer que elas não vão para um único lugar. Vou colocar mais uma aqui. E não, vou pegar mais uma setinha aqui. E aí, vamos supor que essa aqui vá para cima. Então, essas moléculas estão se agitando de maneira aleatória, colidindo. Se elas colidem com a parede do meu recipiente, por exemplo, elas vão exercer uma força de impacto. E vocês, né, já têm condições, pelo conhecimento físico adquirido, que uma força aplicada sobre uma determinada área, isso é para a gente igual a pressão. Então, quer dizer que essas moléculas aqui exercem uma pressão sobre o meu sistema. Sobre o meu sistema. E vocês estão percebendo que essa pressão é diretamente proporcional à força com que elas colidem. Aí eu posso entender que essa força aqui vai ser diretamente proporcional ao número de moléculas, né? O número de moléculas no estado gasoso. Ou eu posso pensar que ele é diretamente proporcional à energia cinética dessas moléculas. Então, quer dizer que, quando eu penso em número de moléculas, então, quanto mais moléculas no estado gasoso estiver uma substância, maior será a sua pressão de vapor. Professor, Oi. só para ver se estou lembrando direito. Quando nós medimos a temperatura, a gente está medindo o grau de agitação de uma molécula, que é A a energia energia cinética. cinética, média de todas as moléculas, né? Não de uma, mas sim média do sistema. Tá, era só para ver se estava lembrando direito. Não, perfeito. Então quer dizer, professor, então vamos pensar assim. Para temperaturas iguais. Para temperaturas iguais. Professor, se eu tenho duas substâncias em temperaturas iguais, quem é que tem maior pressão de vapor? Aquela que tiver maior número de moléculas no seu estado gasoso. Professor, como é que eu sei isso? De acordo com a interação intermolecular que essa substância tem. Então, se eu tenho uma substância, por exemplo, vamos pensar aqui, a água e a propanona, que é a acetona, que seria C3H6O. Então,
Como a molécula da água faz ligação intermolecular, ligações de hidrogênio, e essa aqui vai fazer dipolo, então essa interação é mais fraca. Então, logo, como a interação intermolecular da propanona ou da acetona é mais fraca do que da água, a propanona vai ter mais moléculas gasosas, numa mesma temperatura que a molécula de água. Logo, se eu tenho maior número de moléculas, essas moléculas interagem com o meu antissistema numa maior intensidade. Logo, a pressão de vapor a uma mesma temperatura da acetona é maior do que da água. Agora, se eu estiver comparando uma mesma substância, vamos pensar, agora eu não quero comparar com uma outra, eu quero comparar água. Então, eu tenho água com água. Só que eu tenho a água agora a temperaturas diferentes. Né? Temperaturas diferentes. Por exemplo, essa aqui está a temperatura de 25 graus e essa aqui é uma temperatura de 30 graus. Vocês concordam que se eu aumento a energia cinética, mais moléculas vão passar para o estado gasoso? Sim? Não é essa a ordem? Eu estou aumentando a temperatura, mais moléculas eu vou ter para o estado gasoso. Eu aumentei a energia cinética delas. Consequentemente, essas partículas, essas moléculas vão interagir com mais intensidade com o meu sistema. Logo, a pressão de vapor também aumenta. Então, a pressão de vapor de uma água a 30 graus Celsius é superior à pressão de vapor da água a 20 graus Celsius. Agora, quero que vocês entendam o seguinte. Coloquei aqui outra substância. O que vai acontecer quando eu colocar uma outra substância aqui dentro? Você concorda que vai surgir uma nova interação? Ao invés de ter interação só entre moléculas vermelhas, agora eu vou ter entre as moléculas vermelhas e as pretas também. Então, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter menos moléculas no estado gasoso. Por quê, professor? Porque agora, além de eu ter que romper as ligações intermoleculares entre o meu solvente, agora eu tenho solvente e soluto interagindo. Então, quer dizer, professor, você está falando para a gente que se eu tenho água pura e tenho água mais, vamos colocar aqui, glicose, C6H6O12, não, H12O6. Então, se eu tenho uma mistura, se eu tenho água pura e tenho água com glicose, professor, a água com glicose vai ter uma pressão de vapor menor. Sim, porque agora, além de eu ter uma interação água-água, eu tenho água-glicose. Vocês estão conseguindo me compreender o que eu estou falando? Que a adição de um soluto não volátil a um solvente, eu vou diminuir a sua pressão de vapor? Está claro isso para vocês ou não? Hein? Estou querendo ouvir. Fala para mim. Ei. Então, ligaram a parada e meteram o pé, né? Tá claro, gente. Sim, porque aumentou o ponto de ebulição, né? Aí vai demorar mais um pouco. Isso é consequência dessa pressão de vapor. Aí é isso que aí é o ponto que nós vamos chegar. Professor, para uma substância ebulir, para uma substância entrar em ebulição, o que tem que acontecer? A sua pressão de vapor tem que igualar a pressão atmosférica do meu sistema. Enquanto a pressão de vapor do meu solvente não se igualar à pressão atmosférica, ela não entrará em ebulição. Por isso que, se eu alterar a minha pressão atmosférica do meu sistema, pensa na panela de pressão.
O que a panela de pressão faz? Ela aumenta a pressão atmosférica do sistema. Logo, eu preciso aumentar a pressão de vapor do meu líquido para que esse líquido entre em ebulição. Logo, o alimento cozinha mais rápido. Porque uma vez que esse líquido atingiu a temperatura de ebulição, lembra dos nossos? Olha só, meu gráfico. Então, aqui eu tenho um gráfico, vou pensar assim, professor, eu tenho um gráfico de temperatura por tempo. O que acontece normalmente? Ele faz assim, ó, vai aquecendo, 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 aquecendo. Chega em determinado ponto, o que acontece com ele? Ele fica assim, ó. O que está acontecendo aqui, gente? Mudança de estado físico. Então, quer dizer que quando a água chega à sua temperatura de ebulição, ela vai parar de aumentar a sua temperatura. Então, ela vai ficar constante, até que toda a água passe para o estado gasoso. Então, a panela de pressão ela faz o seguinte. Olha, ela altera essa temperatura de ebulição da água. Então, a água agora não vai mais ebulir a essa temperatura, vai ebulir aqui. Professor, mas como que ela altera a temperatura de ebulição? Como que a água vai precisar de mais energia? Como é que eu faço isso? Aumentando a pressão no seu interior. Então, se eu aumento a pressão no interior de uma panela de pressão, por exemplo, a água precisa de uma pressão de vapor maior para se igualar a essa pressão. Pressão de vapor maior, já que eu estou falando de um mesmo líquido, eu só consigo aumentando a sua energia cinética, ou seja, aumentando a sua temperatura. Antes dos cálculos. E a mesma coisa acontece ao contrário. Poxa, professor, eu tenho um sistema que eu tenho várias moléculas lá, várias moléculas. Aí eu vou congelar. Para congelar, elas têm que ficar assim, ó, todas juntinhas. Você concorda que se eu colocar um cara aqui, ó, estranho aqui no meio, essas moléculas vão ter dificuldade para ficar assim? Se vão ter dificuldade, o que vai acontecer com as suas temperaturas de fusão ou temperatura de congelamento? Vão diminuir. Então, a temperatura de fusão, ó, cai. Então, ó, não se confundam. Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando que, ó, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Estou falando assim, ó, professor, eu tenho um líquido puro e tenho um líquido, um solvente com adição de um soluto. Vou colocar alguém de outra cor aqui no meio. Professor, Oi. então por que quando a gente joga o sal sobre o gelo, ele derrete mais rápido, mesmo que ele não tivesse dissolvido antes de fundir? A temperatura de fusão da água agora cai. Aquela temperatura que a água estava no estado sólido não é mais suficiente para manter ela. Então, ela vai ter... Então, suponhamos. O que é cair aqui? Qual a temperatura de fusão da água, Murilo? Não é zero? Sim. Se eu jogo sal, a temperatura de fusão dela agora, suponhamos que passa a ser menos 3. Perfeito? Perfeito. Então, suponhamos que aquele sistema que está falando de água para mim, sólida, está a uma temperatura de menos 1 grau Celsius. Ela, só água, menos 1, ela está em qual estado físico? Sólido. Sim? Sim. Mas se eu jogar sal nela agora, para ela congelar, ela precisa de pelo menos menos 3. Então, menos 1 ela é o quê? Líquida. Então, ela passa a derreter. Ok. Fechado? Galera, quando eu adiciono, olha só, para o Enem, é isso que vocês precisam saber. Para o Enem, ó, vamos lá comigo agora, ó. Para o Enem, quando eu tenho um solvente puro comparado a um solvente não puro, com adição de um soluto não volátil, o que acontece com ele, então? Ó, professor, em comparação, esse comparado com o de baixo. O que alterou aqui? Então, vamos lá. O que alterou? Então, esse cara aqui, ó, vou chamar esse cara aqui, ó, a pressão de vapor dele é menor. A temperatura de ebulição dele é maior.
a temperatura de fusão dele também é menor. Vocês me entenderam, então? Então, o que eu preciso levar para o Enem? Que a adição de um soluto em um solvente, os pontinhos vermelhos que eu coloquei ali, vão fazer o que com esse meu solvente? Vai diminuir a sua pressão dos vapores. Eu vou ter menos moléculas no estado gasoso a uma mesma temperatura quando comparado com solvente puro. Isso vai ocasionar um aumento da sua temperatura para ele conseguir ebulir. E isso vai ocasionar em uma diminuição da sua temperatura de fusão. Ou seja, da sua temperatura de congelamento. Só para vocês terem uma ideia, eu vou resolver as questões do Enem que está aí no livro de vocês. Só para vocês terem uma ideia que a parte matemática é desnecessária, cara. É desnecessária a parte matemática. Que vai fazer só Enem, tá? Murilão aí que está com outras ambições, a necessidade. E eu vou fazer a parte matemática com vocês também, mostrar os cálculos. Professor, eu não quero fazer outra coisa a não ser do Enem. Então, a parte matemática ignora. Daqui a pouco eu vou para a parte matemática. Gente, analise essa questão aqui, Enem. Então, vamos comigo. A panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que as panelas convencionais. Sua tampa possui uma borracha de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser por orifício central sobre a qual assenta-se um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve-se uma pressão elevada no seu interior. Para sua operação segura, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência da válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão é um diagrama de fase da água, são representados a seguir. A vantagem do uso da panela de pressão e a rapidez para o cozimento dos alimentos se deve a quê? Galera, então, olha, a vantagem se deve aqui. A pressão no seu interior, que é igual à pressão externa, se fosse igual, para que eu ia usar a panela de pressão? A temperatura no seu interior, que está acima da temperatura de ebulição da água no local. E aí? Claro que é essa, cara. Claro que é essa. Se eu aumento a pressão atmosférica do sistema, eu preciso de uma pressão de vapor maior, consequentemente, maior temperatura de ebulição. Fechou. Não tem cálculo. Mais uma. Enem. Bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido, utilizando-se caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. É? Oi? Oi? Janassi, qual que é o livro que você tá? Ah, estou em Química 4, livro 2. Último capítulo, capítulo 8, se não me engano. 7 ou 8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o mouse aqui. Capítulo 8, aula 8, propriedades coligativas. Galera, então vamos voltar. Bebidas. Então, por que eu só colocar sal grosso no gelo, eu vou favorecer a refrigeração, né, dessa minha bebida? Lembra que eu conversei, inclusive, com o Murilo, não sei se vocês estavam analisando? Quando eu jogo um soluto em um solvente, eu diminuo sua temperatura de fusão. Ao diminuir sua temperatura de fusão, ele vai derreter. Mas para ele derreter, ele não precisa de energia. A fusão não é um processo endotérmico. Ele precisa de calor para derreter. E da onde que ele vai tirar esse calor? Da minha bebida. Logo, a bebida vai refrigerar mais rapidamente. Então, no ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da variação de solubilidade do sal.
Claro que não, né? Alteração da polaridade de água? Claro que não, né? Elevação da densidade do líquido? Claro que não, né? Modificação na viscosidade? Claro que não. E agora, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Acabou. Olha o Enem, gente. Olha como é que o Enem cobra isso da gente. É isso que o Enem cobra, cara. O Enem não cobra mais nada do que isso. Já fiz duas só teoria. Só nas duas aulas teóricas que eu dei, sem fazer nenhum cálculo. Limpar os desenhos. Opa. Fazer mais um pouquinho. 3. Na Idade Média, para elaborar preparados utilizando plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas de espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamental misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. Era místico, porque eles não conheciam a ciência, mas hoje que nós conhecemos a ciência, por que que isso acontece? Gente, por que que isso acontece? Então vamos lá. Primeiro, a liberação de moléculas do óleo durante o processo de fotossíntese. Nada a ver, não tem subsídio a minha questão falar de fotossíntese. Oxidação do óleo pelo oxigênio, por exemplo, sai fora disso aqui. Solubilização da substância de interesse pelo orvalho. Óleo essencial. O óleo e o orvalho é água. Óleo e água são solúveis? Tá de sacanagem comigo. Polimerização de óleos catalisada pela radiação solar. Porra, polimerização. Fotólica. Tá de sacanagem também com a gente. E volatilização das substâncias, cara. O sol aumenta a temperatura, como esses óleos essenciais são substâncias que têm alta pressão de vapor, consequentemente, baixa temperatura de ebulição. Se o sol nasceu, a temperatura do ambiente aumenta, consequentemente, eles vão, ó, embora. Ah, Enem, como é que é fácil propriedades coligativas? Quem dera se a prova fosse só de propriedades coligativas. 4. Opa. 4. Sob pressão normal a nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida da agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tampando-a em seguida. Verificando-se que após alguns instantes que a água de seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo de seringa, constando, intrigado, com a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. E aí, considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver por quê? Deixa eu ver se eu consigo abrir meu YouTube aqui para vocês, coisa rápida. Não consegui. Fervendo. Água. Na seringa. Vou mostrar para vocês aqui. Coisa rápida. Vou pegar um vídeo pequenininho aqui. Deixa eu ver se isso aqui dá para nos atender. Fala, galera. Eu sou o professor João Prado e hoje eu vou tentar fazer a água ferver aqui dentro dessa seringa apenas a manuseando.
Olha a pressão. Muita gente acha que a água deve ferver sempre a 100 graus Celsius, mas o que às vezes elas não lembram é que o estado físico depende de uma combinação de informações de temperatura e pressão. Você já parou para pensar por que na panela de pressão a comida cozinha muito mais rápido? É porque como a água está confinada aqui dentro, ela tem mais dificuldade de entrar em ebulição. Então, para isso, ela necessita chegar numa temperatura maior. O que eu vou tentar fazer aqui é exatamente o contrário. Eu vou colocar um pouco de água o êmbolo para trás, a pressão Galera, estão conseguindo ver aí? Fala para mim se vocês estão conseguindo ver aí. Ei? Sim. Então, olha só. Explica para mim, alguém aí, por que a água começou a ferver? O que puxar o êmbolo? O que você está ocasionando aqui quando você puxa um êmbolo no interior dessa seringa? O que você provocou aqui? Fala para mim. O que aconteceu aqui dentro? Diminuiu a pressão. Eu diminuí a minha pressão atmosférica dentro da minha seringa. Show? Dentro da seringa. Então, a pressão do meu sistema, vou até apagar aqui, não vou colocar atmosférica, né? Senão vocês entendem. A pressão do meu sistema diminuiu. Se a pressão do meu sistema diminuiu, consequentemente, a pressão de vapor necessária para que essa água entre em ebulição também diminua. Logo, a sua temperatura de ebulição também vai diminuir. Então, a água voltou a ferver. Então, quer dizer, Jodaci, que você está falando que a nível do mar a água ferve a uma temperatura. À medida que eu vou subindo, por exemplo, eu estou aumentando a minha altitude. A minha temperatura de ebulição da água, por exemplo, diminui. Então, quanto mais alto a gente tiver, menor a temperatura de ebulição da água. Porque quanto mais alto a gente estiver, menor será a nossa pressão atmosférica. É isso que eu preciso saber. Então, limpando as nossas figuras aqui e voltando ao nosso slide, deixa eu fechar aqui. Qual que é a resposta? Considerando o procedimento anterior, permite a entrada de calor? Aquele cara aspirou lá, será que entrou mais calor? Tá de sacanagem. Provoca atrito? Tá de sacanagem. Produz aumento do volume, que aumenta o ponto, provoca um aumento de volume. E, professor, lá ele falou de pressão. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água. Aqui ele falou, ó, o aumento de volume, tá certo, ele aumentou o volume. Se aumenta o volume, consequentemente, a pressão no interior diminui, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Só que o que está errado aqui? Que ele falou que aumenta o ponto de ebulição. Não aumenta, e sim diminui o ponto de ebulição. Então, essa está errada. E essa aqui, ó, tá certa. Então, o que está causando errado? O que está errado na letra C? Ele falou que produz o aumento do volume? Sim, provocou um aumento do volume, consequentemente, diminuição da pressão. Poderia pensar assim. Só que o que estaria errado aí? Ele falou que aumenta o ponto de ebulição da água e não aumenta, sim, diminui o ponto de ebulição da água. Galera, isso é o Enem, cara. Isso é o Enem. Isso aqui o Enem tem para vocês.
Difícil fazer questões a nível de Enem para propriedades coligativas? Não, né? Agora vamos fazer uma matemática aí, para a gente encerrar o nosso capítulo, e vocês aí tentarem fazer as atividades do capítulo todo aqui. Então deixa eu... Flávio não tem áudio. Deixa eu... Ana Flávia, tem que conseguir um áudio aí, Ana Flávia. Sua participação é importante. Você sempre participa muito, sempre interage muito. Então, vamos dar um jeito aí de conseguir um fonezinho, né? Para a gente poder, para você ter áudio. Que eu preciso da sua participação. Você participa muito, então é importante. Você, o Murilo, ó, a Bárbara não tá participando, a Alice não está participando. São alunos que... Mas quem? O William não está participando. São alunos que participam durante as aulas, que a participação de vocês vão me conduzir para uma explicação melhor para os outros que são mais tímidos. Entendeu? Então tem aluno tímido aí, que não quer perguntar. Deixa eu ver quem está aqui. Eu vou começar a fazer igual eu faço com o primeiro ano. Chamo pelo nome para poder... Ó, Alice não está participando. A Brenda também não, sempre participa. A Iris não está participando. Jonassi, eu não estou participando, mas eu estou ouvindo. Sim. Você entendeu o meu pedido? Você entendeu meu pedido? É porque o que acontece? Vocês, essas pessoas que eu estou falando, são pessoas que durante a aula presencial participam muito. Então, por exemplo, a Iris participa muito. Cadê a Bianca? A Bianca hoje não está aqui, né? A Bianca participa muito. Tá aí. A Bianca, Iris, Bianca, que é a dupla inseparável aí desde o 9º ano, participam muito. O Murilo participa muito. A Ana Flávia participa muito. A Bárbara, a Alice. Cadê o William? O William não está aí. O William participa muito. Então são esses alunos assim que, tipo assim, não pode perder essa participação porque a gente está aqui no Zoom. Porque durante a minha aula, aí eu conheço vocês pra caramba, eu não vou esperar, por exemplo, a participação de um aluno que eu já sei que é meio tímido, né? Aquele aluno que fica na dele, né? Aquele aluno que é mais tímido, que vai dizer assim, professor, eu vou ficar por aí. Quando eu quero alguma dúvida, eu vou chamar no particular. Eu sei que eu tenho alunos assim, mas eu tenho alunos que participam muito e perguntam muito. Então é meu termômetro. Aí eu fico sem termômetro, sem saber se vocês estão me entendendo, se vocês não estão me entendendo. Tá? Eu preciso desse termômetro. Tá, gente? Então, vamos interagir comigo aí. Fala se entendeu, se não entendeu. E quem está sem áudio aí, vamos providenciar. Tá, Ana Flávia? Vamos providenciar esse áudio seu aí. Vamos dar um jeitinho aí. Pega o fone do João. É João Vitor, né? Não, seu irmão? João o quê? João Pedro ou João Vitor? O irmão dela. Acho que é João Pedro. Pegar o áudio dele aí, deixa ele sem áudio, ele não precisa ficar ouvindo nada não. Tá? E vamos participar. Galera, último de cálculo para encerrar. Vou fazer essa 2 aqui, ó. Vou printar ela aqui. Printei. Vou recortar. Vou recortar. Recortei. Tá aqui a questão. E agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou resolver essa questão. Show. Eu vou resolver essa questãozinha aqui pra gente. Beleza, show. É isso aqui que eu preciso. Então vamos lá. Ó. Algumas substâncias podem ser utilizadas em regiões muito frias para evitar o congelamento da água de radiadores em carros. Uma dessas substâncias é o propileno glicol.
de densidade igual a 1,063 gramas por centímetros cúbicos. A massa molar do propileno glicol, 76 gramas por mol. O propileno glicol é representado pela estrutura seguinte. Ele me deu uma fórmula, não sei para quê, ele me deu uma fórmula. Já me deu a massa molar dela, já me deu a densidade, eu quero a fórmula. Suponha que seja preparada uma solução de anticoagulante contendo 60 centímetros cúbicos de propileno glicol e 60 gramas de água, cuja constante ebulioscópica, KE, seja igual a 1,86 graus Celsius. A temperatura de congelamento da mistura em graus Celsius será de aproximadamente, vou pegar aqui o pincel. Primeira coisa, nós vamos seguir a lei de Raoult. E a lei de Raoult, ela fala o seguinte, galera. Olha o que a lei de Raoult fala. Deixa eu separar aqui, pegar o nosso pincel. Vou pegar o vermelho mesmo. Vou pegar o verde aqui. O verde. O que Raoult fala? O Raoult fala que a variação na temperatura de ebulição, a variação, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar nesse cantinho aqui, que a variação sofrida pela temperatura de ebulição de um solvente pela adição de um soluto não volátil é diretamente igual a uma constante, nesse caso a gente chama de constante ebulioscópica, que ele deu no exercício, vezes a molalidade da minha solução. Alguém colocou alguma coisa aqui? Eu tenho 1 minuto para a aula acabar. Tá? Galera, tá aqui. Então, o que eu preciso ter? Isso aqui eu já tenho. A constante ebulioscópica eu já tenho. Só que eu preciso agora da molalidade da minha solução. E o que é essa molalidade? Molalidade. A molalidade é igual ao número de mols do meu soluto dividido pela massa da minha solução. Pela massa do meu solução, aqui, massa do meu solvente, nesse caso aqui, em quilograma. Então, eu preciso saber quantos mols que eu tenho desse meu soluto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou ver quantas gramas que eu tenho. Ele colocou 60 centímetros cúbicos de propileno glicol. Se a densidade é isso, então pegar vermelho aqui para fazer, densidade para o propileno glicol é igual a massa sobre volume. Eu estou à procura de calcular meu número de mols do propileno glicol que eu tenho. Então, quer dizer que 1,063 vai ser igual a massa, que eu não sei que eu coloquei lá dentro, dividido pelo volume que ele colocou, 60. Vou multiplicar isso aqui cruzado. Então, quer dizer que a massa, vamos multiplicar aí, vai dar quanto essa massa aí? 63,78 gramas. Então, quer dizer que essa é a massa do propileno glicol que foi adicionado. Quantos mols isso são? Para calcular o número de mols de qualquer coisa, basta dividir a sua massa pela sua massa molar. Então, quer dizer que o número de mols do propileno glicol vão ser 63,78 dividido por 76 gramas por mol. Isso é igual a 0,84 mol. Pronto, está aqui. Então, calculados a massa, primeiro passo eu calculei a massa de propileno glicol que foi adicionado, já que ele me deu o volume. Depois dessa massa eu calculei o número de mols, né? E agora eu jogo na fórmula. Né? Agora é só jogar na fórmula. Ah, professor, como assim jogar na fórmula? Então, aqui embaixo, fazer de preto agora aqui no exercício. Isso aqui foi tudo preparando o exercício para eu resolver. Então, a variação de temperatura de ebulição
vai ser igual a 1,86, que é a constante ebullioscópica, está aqui, ó, ele deu no exercício, vezes 0,84 dividido por 60 gramas de água em quilograma vai dar o quê? 0,06. Tem que transformar em quilograma, tá? Porque é quilograma, molalidade. Então, isso aqui, ó, dividido, vai dar quanto pra gente? 14. Então, a variação na temperatura de ebulição vai ser igual a 1,86 vezes 14. Então, portanto, a variação na temperatura de ebulição vai ser igual a 26,4. Galera, o que acontece com a adição de um soluto não volátil? Diminui a temperatura de ebulição. Então, será 0 menos 26,04. Aqui é 0,4. Tem um 0 aqui antes. 0,4. Vai dar o quê? Letra B. Fala para mim. Difícil pra caramba, né? Sim, consequente. A fórmula é difícil. Mas aí, Não. olha só. Oi? Eu não achei difícil, não. Eu só achei que tinha muita vírgula. É. Então, Mas se é só a molaridade sobre a massa vezes a constante que ele vai dar, porque a constante, pelo jeito, não tem como calcular, uhum. porque a de pressão máxima tem um cálculo. Essa daqui não apareceu o cálculo. Não, no normalmente o exercício te fornece, tá, Murilo? Essa constante, tanto a constante tonoscópica, como ebullioscópica, como crioscópica e como a constante de osmometria, que é o próximo capítulo, ele vai te fornecer. Se ele não te fornecer, ele te fornece como chegar a ela, entendeu? Então, você só teria que calcular o A mol, molalidade. A molalidade. a molaridade sobre a massa. Só que é mais uma fórmula, né, Murilo? É. No caso, mais 4, né? Tonoscópica, ebullioscópica, crioscópica e... Bárbara falou no osmose. chat, Janaci. Eu vi. Eu estava respondendo a ela mesmo. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vocês viram as questões do Enem? Tem nada de cálculo, tá, gente? Essas questões não são questões Verdade. de Enem. Essas são questões de vestibulares de alta complexidade. Não é questão de Enem. Eu passo porque nós, teoricamente, eu não sei se vocês vão fazer só Enem, mas é isso vocês sabem, vocês fizerem. É vocês que fazem sua inscrição. Falar, professor, é só Enem. É só vestibular aqui no estado. Vou fazer uma particular também ali, o VV, o NESC. Vai cair? Não vai. Não vai. Cálculo, não. A teoria que eu expliquei, sim. Cálculo, esquece. Beleza, galera? Agora, fica a critério de vocês tentarem fazer o exercício, né? Aí, e qualquer dificuldade, me pergunta, por favor. E por hoje aí, nosso bate-papo é só isso. Eu sei mais algumas pessoas me perguntando aqui. Ah, claro que dá, né? Vontade, temos sim, claro. Esse é o que nos conduz ao conhecimento, né? Essa necessidade, Bárbara, ansiedade por conhecer, né? É por isso que eu acho que uma vida é muito pouco para saciar todas as nossas ânsias pelo conhecimento. Tá? Então, infelizmente, vamos ser eternos estudantes, né? E quando eu chegar ao final da nossa vida, nós vamos saber que tudo que nós fizemos em busca do conhecimento foi insuficiente para sanar todas as nossas curiosidades. Mas é assim. A vida é assim. Mas né? ainda bem, né? Porque se um dia você sanar todas as suas curiosidades, ferrou, você não tem mais o que fazer. E você entra numa frustração. Aí a nossa amiga psicóloga Bárbara tem que trabalhar com pessoas assim, né? Pessoas que se frustraram, né? Imagina, você não tem mais objetivo de vida. Ixi, já era, né, Murilo? É horrível. É péssimo. Galera, forte abraço para vocês aí e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço. Tchau. Tamo junto aí. Tchau.